Deus em meio às tribulações. Esse é o nosso tema do nosso culto. Meu nome é Rafaela, sou da Igreja Metodista de Medina. E você é o nosso convidado mais uma vez a estar conosco. Sejam bem-vindos! A alegria chegou aqui, veio contigo e eu senti. Olá, tudo bem com vocês? Agora é a hora que todos estávamos esperando, a apresentação das nossas crianças. Mas hoje eu trouxe um amiguinho. Traga você também. Aparece aí, meu amiguinho. Oi, tudo bem com vocês? Ele nem falou meu nome. Eu sou o Zé Besouro. O nome dele é Leléo. E esse aqui é o Juan Pierre. Fica ligadinho com a gente. Eu estou doido pra ver as crianças apresentarem. Olá, paz do Senhor, eu sou a Lavínia da Igreja Metodista de Almenara e eu vim deixar um versículo. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A paz do Senhor, eu sou João Pedro de Igreja Metodista de Almenara. Eu vou falar um versículo hoje. Deus é fiel em nossas vidas. Amém. Boa noite, paz do Senhor. Agora eu vou ler o 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Amém. A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, estamos juntinhos novamente, né? Meu nome é Elisane, eu sou membro da Igreja Metodista em Medina e estamos aqui mais uma vez para ouvirmos a palavra de Deus. Você já pensou nisso hoje? Você já tirou um tempinho do seu tempo para glorificar a Deus? Glorificar a Deus é muito bom, não é mesmo? Mas nós queremos meditar um pouquinho sobre glorificar a Deus, louvar a Deus em meio às tribulações. Você já pensou nessa ideia? Você já pensou em estar sofrendo e glorificar o nome de Deus? Porque quando tudo vai bem, é muito fácil, né? Na Bíblia nós temos um exemplo muito claro de um servo do Senhor que mesmo em meio às tribulações, ele louvava a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16, e vamos ler apenas o versículo 25. Atos 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Lindo, maravilhoso, não é isso? Principalmente quando nós lemos a parte A do versículo. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Mas quais são as circunstâncias que Paulo e Silas estavam louvando a Deus? Eles estavam louvando a Deus em meio a uma tribulação, irmãos. Eles estavam louvando a Deus no meio de um cárcere, eles estavam presos. Paulo foi um dos discípulos, dos pregadores que mais sofreu, que apanhou, que foi açoitado, que foi preso por causa do Evangelho. E nessa passagem não é diferente, Paulo e Silas foram açoitados e presos, né? Mas eles não desistiram. Paulo via, que uns senhores exploravam uma jovem possessa, uma jovem adivinha, e ele repreendeu aquela situação. E aqueles senhores descobriram que não mais lucrariam com essa jovem que adivinhavam, fazia adivinhações, e eles lucravam em cima disso. E Paulo e Silas repreenderam aquela situação. E por causa disso eles foram açoitados e presos. Mas Paulo, em meio à tribulação, ele louvava a Deus. Ele cantava louvores e orava a Deus. Orar a Deus quando tudo vai bem é muito fácil, Quando tudo está em paz na nossa família, quando tudo está bem com o nosso trabalho, quando tudo está bem na nossa igreja, é muito fácil louvar a Deus.
Mas louvar a Deus em meio à tribulação é um desafio, irmãos. E nós precisamos louvar a Deus mesmo em meio às tribulações. Paulo não cessou de orar, de louvar e de glorificar o nome de Deus. E em meio àquela confusão, em meio àquela tribulação de um cárcere, de uma prisão, Paulo e Silas louvavam a Deus, eles continuaram dando glórias ao nome do nosso Deus. Essa semana foi uma semana muito difícil para a nossa cidade. Tivemos percas irreparáveis, perdemos irmãos, perdemos companheiros de trabalho, tragédia uma em cima da outra, né? Uma família devastada por um pai que faleceu, uma família devastada por um pai e uma mãe que morreram juntos, uma família devastada por mais um ente querido que se foi. Mas mesmo em meio à tribulação nós precisamos louvar a Deus, passando pela prova e dando glória a Deus. E Paulo nos dá um exemplo muito claro disso, quando ele mesmo em meio à prisão, ele orava, porque em meio à oração dele, os outros presos ouviram esta oração, ouviram este louvor e confortaram os seus corações. Quando nós vamos para o versículo 26, está escrito: de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Deus age no meio do impossível, irmão. Deus age no meio da tribulação e nós precisamos crer nisso. Nós precisamos continuar louvando a Deus em meio à tribulação. E hoje é um dia que nós tiramos para louvar a Deus, para exaltar o nome do nosso Deus. E mesmo em meio às tribulações, as dificuldades que nós passamos, as tristezas que nós passamos essa semana, nós precisamos louvar a Deus, porque Ele continua sendo Deus. E que o Espírito Santo de Deus possa consolar essas famílias, esses corações, e que nós possamos aprender ainda mais com Paulo. Vamos continuar na bênção, vamos continuar na paz, vamos para o nosso momento de louvor, vamos louvar, engrandecer e bendizer o nome do nosso Deus. Não perca a sua intimidade, não perca o seu relacionamento com Deus. Mantenha um relacionamento com Deus, cante louvores em meio à tribulação, que o seu coração vai ficar mais leve, vai ficar muito mais fácil de você atravessar o seu deserto. Todos nós vivemos dias difíceis, irmãos, seja por conta da pandemia, muitos perderam o trabalho, muitos perderam seus entes queridos, mas ainda assim há motivos para nós louvarmos a Deus, porque Ele continua sendo Deus e é Ele que conforta o nosso coração. Vamos passar para o nosso momento de louvor. Fique ligadinho, não saia daí, Compartilhe esse vídeo após você ouvir, compartilhe com outras pessoas. Essa palavra pode mudar a vida de alguém. Vamos passar para o nosso momento de louvor e que o Senhor Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e que nós possamos passar pela prova dando glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando nesse culto online. Quero primeiramente agradecer ao pastor Maxwell pela oportunidade que ele me deu de estar louvando nessa noite. Eu tomei a liberdade de convidar o meu pai para estar louvando junto com a gente. E a gente vai louvar hoje um hino que se chama Tu És Fiel. Eu creio que muitos conhecem e que você possa ter essa verdade no seu coração, que apesar das muitas falhas que nós cometemos, Deus ele continua sendo fiel a nós. Amém? Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta é
Olá, meu amigo, olá, minha amiga, olá, meu amado, olá, minha amada, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus possa abençoar a sua vida e sua família. Você que está nos acompanhando nesse culto, chegou o momento da ministração da palavra de Deus. Então eu peço a você que esteja se livrando de todas as distrações, para que você possa estar concentrando naquilo que Deus colocou no meu coração, que é para o seu coração e que é para os nossos corações. Amém? Antes de estarmos ministrando a palavra de Deus, vamos estar fazendo oração para que Deus esteja conduzindo através do Espírito Santo esse momento. Senhor, coloco diante de Ti, Pai querido, nesse momento da palavra do Senhor. Peço que Teu Espírito esteja me conduzindo para apenas falar aquilo que o Senhor colocar em minha boca para falar. Nos use como instrumento nas Tuas mãos. Coloco diante de Ti os ouvintes e peço ao Senhor que o Teu Espírito esteja, Pai querido, nos seus corações, abrindo os corações e ouvidos, Pai querido, para, Senhor Deus, também ouvir a Tua palavra. A oração que fazemos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E hoje, meu amado, minha amada, escolhemos o texto de Daniel, capítulo 6, do verso 1 ao 10, para estarmos meditando naquilo que o Senhor tem para nós essa noite. E que diz o seguinte: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem em todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era, os quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiro e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme interdito. Todo homem que por espaço de 30 dias fazer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sancione o interdito e assine a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Por esta causa o rei assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graça a Deus diante do seu Deus, como costumava a fazer. Que paz, que segurança no meio da tribulação. Que paz é essa que Daniel, depois de ver um decreto a qual ele não poderia adorar a Deus durante 30 dias, naturalmente ele foi no seu quarto e adorou ao Senhor. Que paz é essa? Que paz? Qual é o segredo dessa paz de adorar a Deus mediante as tribulações? Amado e amada, estaremos nessa mensagem mostrando a você, mostrando para mim, mostrando para nós, que o processo de adorar a Deus mediante a aflição não é momentâneo, mas sim é um processo de vida com Deus. E estaremos analisando isso à luz da narrativa que nós lemos no livro de Daniel, onde ele naturalmente adora o Senhor quando ele se vê na situação totalmente conflituosa, em uma crise, a qual ele foi pego em uma armadilha, foi pego em uma situação em que ele estava desconfortável, mas só que mesmo assim ele naturalmente foi adorar o Senhor.
Você quer, mediante a tribulação, mediante a luta, ter uma paz no seu coração e naturalmente adorar ao Senhor? Venha, nós estaremos mostrando esse processo através desse texto. Lemos o texto aqui, meu amado, minha amada, que Daniel ele é constituído presidente dos sátrapas. O que eram os sátrapas? Os sátrapas eram pessoas que cuidavam das províncias do reino, pessoas responsáveis. Ser sátrapa era ser o olho do rei em uma província. E Daniel era um dos presidentes que iria supervisionar os sátrapas. A gente vê a posição de Daniel, uma posição elevada. E o texto fala que Daniel ele se destacou no meio desses presidentes pelo seu espírito de excelência. O texto fala que ele se destaca com seu espírito de excelência ao ponto do rei querer colocá-lo, sobre todo o reino, acima ainda dos presidentes e dos sátrapas. E meu amado, minha amada, a primeira questão, o primeiro ponto é ter um espírito de excelência, a qual nós podemos observar na vida de Daniel. Daniel, ele fazia tudo com espírito de excelência, na excelência, de boa vontade, dando o seu melhor. E talvez você não consiga entender por que isso é incrível na vida de Daniel. Daniel, meu amado, minha amada, para você entender essa situação, ele está na Babilônia, ele está exilado, ele foi tirado de Jerusalém, do seu povo, e está servindo reis que foram responsáveis pela destruição da sua terra, responsáveis pela destruição do templo, responsáveis pela destruição da sua nação e responsáveis pela destruição da sua cultura. Daniel ele foi trazido para aprender a língua, a cultura dos babilônios. E meu amado, Daniel antes ele tinha aprendido que Deus estava em Jerusalém, Deus estava no templo, e agora Jerusalém e o templo está destruída. E ele é obrigado a estar em outro local. E mesmo assim, ele serve com excelência. Mesmo assim, ele dá o seu melhor naquilo que ele foi chamado para fazer. Meu amado, minha amada, o que eu quero trazer para nós de reflexão, que muitas das vezes nós não estamos em situações confortáveis. Muitas das vezes a nossa família não é uma família padrão, vamos colocar entre aspas padrão, não é a estrutura a qual você foi ensinada. Muitas das vezes a crise, quando ela chega, você fica com o sentimento mais de revolta do que o sentimento de sobreviver, sentimento de viver uma vida. E meu amado, minha amada, eu quero dizer para você que quando você é uma pessoa melhor naquilo que você faz, você adora a Deus, você resplandece a glória do Senhor. Daniel resplandecia a glória de Deus em outra cultura, resplandecia a glória de Deus em outro lugar, sem ser no templo, sem ser em Jerusalém. A vida de Daniel resplandecia a glória de Deus, ele adorava a Deus no seu cotidiano. Eu convido a você, meu amado, minha amada, onde você estiver. Não sei se o emprego a qual você está é o melhor emprego, mas dê o seu melhor no seu emprego, você vai resplandecer a glória de Deus no seu emprego. Não sei, meu amado, minha amada, a situação que você está vivenciando é a mais confortável, mas dê o seu melhor, que assim você vai adorar a Deus no seu cotidiano. Seja o melhor pai, seja o melhor marido, seja melhor esposa, seja melhor mãe, melhor filho, melhor filha, seja o melhor vizinho, seja a melhor vizinha. Floresça onde Deus te colocou. Assim você vai estar resplandecendo a glória de Deus. Porque Daniel, ele fazia isso não para servir os reis, mas porque ele servia a um Deus muito maior. Porque na vida dele, a sua vida já era uma vida de adorador, uma vida do cotidiano. Adorar a Deus não é simplesmente dar glórias a Deus, glorificar a Deus, isso faz parte, mas a nossa vida glorifica e exalta o Senhor quando nós somos excelentes. Convido você a ser uma pessoa excelente naquilo que você foi designado a fazer. Seja excelente, dê o seu melhor.
e você vai ter surpresas de um Deus que vai estar sempre com você, porque você vai estar sempre resplandecendo a glória de Deus. E meu amado, continua-se a história, né? Não se bastava Daniel estar aí no espírito de excelência, os seus inimigos começaram a olhar para ele com inveja, naturalmente, e procuraram ver na vida de Daniel algo que pudesse acusá-lo diante do rei, algo que pudesse trazer acusação na sua administração. Passaram um pente fino na vida de Daniel. Sabe o que encontraram que pudesse desabonar Daniel? Nada. Eles não encontraram nada, porque Daniel era uma pessoa honesta. Daniel era uma pessoa que tinha honestidade também como forma de adorar a Deus, resplandecer a glória do Senhor. Meu amado, minha amada, o nosso país é conhecido como o país do jeitinho brasileiro. E há quem diga que se você não for uma pessoa desonesta, você não consegue nada na vida. Sim, amados, às vezes nós vivenciamos numa sociedade que parece que a justiça não aparece. Mas só que a desonestidade não é o caminho, mas confiar em Deus é o caminho. Daniel, ele era honesto porque ele confiava na justiça de Deus. Ele era honesto porque ele confiava na mão de Deus que estaria sempre com ele. Ele era honesto porque o seu caráter era um caráter de Deus, porque ele tinha intimidade com Deus. Meu amado, minha amada, talvez você tenha todo motivo para você ser uma pessoa revoltada, ser uma pessoa desonesta, mas eu te convido hoje a cada vez mais buscar a honestidade como forma de adorar ao Senhor, como forma de resplandecer também a glória de Deus, para que as pessoas possam olhar para você, possam olhar para mim e falar: essa é uma pessoa a qual pode se confiar, essa é uma pessoa a qual a honestidade flui sobre ele. E como ele consegue ser honesto mediante esse mundo totalmente corrupto? É a graça de Deus que opera em sua vida, é a graça de Deus que opera na minha vida, é a graça de Deus que opera nas nossas vidas. Buscar ser uma pessoa honesta. E continuando, meu amado, minha amada, Daniel, ele na sua honestidade não consegue achar nada na vida de Daniel. É difícil de achar e eles procuram algo que possa servir para acusar Daniel, não na honestidade, mas nos seus costumes. E eles perceberam que Daniel adorava a Deus 3 vezes por dia. E eles fizeram aí uma armadilha, pediu para o rei baixar um decreto. Nós estamos acostumados aí com os decretos da vida nesse momento de pandemia. E nesse decreto, durante 30 dias, nenhuma pessoa poderia adorar outro Deus ou fazer súplicas a outro Deus se não fosse com o rei, para com o rei. Só o rei, durante 30 dias, poderia ser adorado, poderia fazer súplicas para ele. E aí que nós chegamos no ponto dessa parte de Daniel. Quando ele percebe o decreto, sabe o que acontece? Ele simplesmente, naturalmente, ele vai ali adorar ao Senhor. Sabe por quê, meu amado, minha amada? Que Daniel adorava ao Senhor por gosto, adorava ao Senhor porque gostava de estar na presença de Deus, não por troca de alguma coisa. Ele poderia simplesmente falar: Senhor, durante 30 dias não vou te adorar porque baixou esse decreto. Não. Para Daniel, a razão de viver dele era estar junto com Deus. Daniel, quando ele soube o decreto que se ele não adorasse a Deus, ele poderia ir para a cova dos leões, no seu pensamento, ele preferia ir para a cova dos leões do que viver 30 dias sem adoração, sem estar na presença de Deus, sem poder estar sentindo Deus com ele. Porque, meu amado, minha amada, Daniel só teve forças em ser uma pessoa excelente porque ele estava com Deus todos os dias, tendo um relacionamento gostoso, falando com Deus, adorando ao Senhor, suplicando ao Senhor, pedindo força. Ele só conseguiu ser uma pessoa honesta, meu amado, minha amada, porque ele estava com Deus, porque Deus estava dando força, porque Deus estava junto com ele.
Talvez você perdeu a razão de viver, mas eu te convido hoje a estar na intimidade com Deus por gosto e por vontade. Esqueça, meu amado, minha amada, essa situação de adorar a Deus em troca de, porque a nossa vida é uma vida de gratidão a Deus, porque Deus tem feito muitas maravilhas em nosso meio, tem nos dado força para superar as lutas e as tribulações. E mais do que isso, meu amado, minha amada, a nossa vida não se limita nesse plano terreno, mas Deus tem algo melhor para nós no reino dos céus. Amém? Deus tem algo melhor para nós no reino dos céus. E Daniel, naturalmente, ele falou assim: se eu vou para a cova dos leões, se eu vou morrer para os leões, é melhor morrer lá, porque sei que Deus tem algo melhor para mim, do que eu ficar 30 dias sem poder estar na presença do meu Deus. Meu amado, minha amada, esse era o espírito de adorador, estar sempre em comunhão com Deus. Sabe por que, meu amado, o rei concordou com esse decreto? Porque a ideia de deuses nessa época era os deuses que você tinha que sacrificar algo para ele para você receber algo em troca. Se você não fizesse um sacrifício de boi, se você não fizesse um sacrifício até mesmo de crianças, se você não fizesse qualquer outra coisa para esses deuses, ele não te abençoava. Então, o que o rei falou assim? Sacrifica a mim, porque eu tenho todo o poder, eu vou ser Deus para vocês durante os 30 dias. Se é uma questão de súplica, se é uma questão de sacrifício, vocês não vão precisar de sacrificar. Eu sou o rei de vocês, eu sou Deus de vocês. Mas Daniel não servia a Deus por troca, mas por intimidade, por gosto. E esse Deus quer ter esse relacionamento com você, meu amado, minha amada. Talvez você tenha servido a Deus por troca. Por isso que às vezes na tribulação você fica murmurando, você fica desesperado, ao invés de entender que é só na presença de Deus que você vai sentir essa paz gostosa, que você vai sentir essa harmonia mediante as lutas, as tribulações. Convido você a estar sentindo a presença de Deus e entrar na intimidade com Deus e adorar ao Senhor nesta noite. Convido você, meu amado, minha amada, você ainda que não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, você quer sentir essa paz gostosa e mediante as lutas, algo inexplicável? Jesus está aqui. Daniel, na sua adoração, ele olhava para Jerusalém. Hoje nós não necessitamos de olhar para Jerusalém, nós olhamos para Jesus. Ele está aqui. Eu quero fazer oração para você, meu amado, minha amada. Vamos fazer oração também para a cidade de Medina, que esses tempos tem sofrido depois da primeira morte de Covid-19 na nossa cidade. Tem sido abalada cada vez mais com várias questões. Estaremos orando. Estaremos adorando ao Senhor. Se você quer aceitar Jesus, esse é o momento. Coloque a mão no seu coração. Deus vai estar com você. Senhor querido, Senhor Santo, glorificamos e exaltamos ao Senhor, porque o Senhor está conosco. Sem Ti não há razão de viver. Sem Ti, Pai querido, não há sentido para a vida. Coloco diante de Ti, Pai querido, as nossas vidas. E peço ao Senhor, Pai querido, que cada ouvinte venha estar sentindo a Tua presença no coração. Esteja trazendo a paz, Pai querido, para esses corações, para os nossos corações, mediante, Pai querido, essas tribulações e lutas que estamos passando. Coloco diante de Ti, Pai querido, esse irmão, essa irmã, Pai querido, esse irmão e essa irmã que está, Pai querido, querendo aceitar o Senhor como Salvador. Coloque a mão no seu coração. O Espírito Santo de Deus esteja entrando no seu coração. Aceite a Jesus agora como seu Salvador. O Espírito Santo de Deus vai trazer para você uma alegria gostosa, enorme em seu coração. Coloque diante de Ti a cidade de Medina. Pai querido, Pai Santo, esteja consolando, Pai querido, as famílias, Pai querido, que é só Teu Espírito pode estar consolando. Esteja abençoando as nossas vidas. Esteja abençoando a cada morador, Pai querido, de Medina, Senhor Deus, e também de todo o país, Senhor Deus, que tem sofrido, Pai querido, com essa doença. Abençoa as nossas vidas. Esteja nos ajudando, Pai querido, estarmos cada vez mais na intimidade contigo. É a oração que fazemos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu amado, minha amada, essa é a palavra que Deus colocou nos nossos corações. E espero que o Espírito Santo de Deus esteja completando no seu coração,
Tenha uma boa semana na paz de Cristo, que Deus possa estar te abençoando cada vez mais. Esteja aí compartilhando essa palavra, esse culto para as pessoas, para a edificação da vida das pessoas. Esteja curtindo o canal, esteja aí nos comentários, dando para nós o feedback. Um grande abraço e uma boa semana.